Há um rio cristalino, onde os santos viverão. Nasce no divino trono, para o gozo do cristão. Esse gozo nós teremos por Jesus, o bom Senhor. Para sempre viveremos com o nosso Redentor. Junto às margens desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Esse gozo nós teremos por Jesus, o bom pastor. Para sempre viveremos com o nosso Redentor. Nós veremos breve o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre eternos nossos lábios cantarão. Esse gozo nós teremos por Jesus, o bom Senhor. Para sempre viveremos com o nosso Redentor. Então, sim. Então tá bom. Qualquer coisa que acontecer, daí as irmãs, por favor, me fale, que daí eu vou estar visualizando uma outra página, aí vai ser só pelo ouvido, tá bom? Obrigada, irmãs. Então, boa noite, irmãs, a todas as participantes. Como já estivemos juntas numa outra vez, o meu nome é Miriam Amorim, da igreja aqui de Vila Camargo, bairro Cajuru, em Curitiba, e eu quero agradecer o convite feito pela irmã Elisete Magalhães. Muito obrigada. E nesse encontro, irmãs, eu quero meditar com vocês sobre uma mulher que viveu num tempo muito difícil, num tempo de total rebeldia contra Deus. E nessa live de hoje, nós vamos chamá-la de a Senhora Noé e a sua viagem, uma viagem de fé. E eu gostaria que as irmãs abrissem suas Bíblias em Gênesis. Nós vamos começar no final do capítulo 5, depois leremos mais alguns versículos nos próximos capítulos. E para facilitar, irmãs, eu transcrevi o texto na tela do meu computador para ficar mais fácil para eu visualizar. A mulher de Noé. Então, a Bíblia, amadas, ela não cita o nome dela. Então, eu comentei, nós vamos chamá-la de a Senhora Noé. Ela passava os dias, na sua época, cuidando de Noé, o seu marido, criando seus 3 filhos, tomando conta da casa e da sua vida, uma vida cotidiana da sua época, até que um dia ela recebe um chamado do próprio Deus. E nós vemos nas características desse capítulo da Palavra de Deus, nos capítulos 5 e 6, Deus, com o coração angustiado por causa da corrupção do homem. Ele, Deus, decidiu destruir os seres humanos e também os animais do campo, as aves do céu. E Gênesis 5, bem no finalzinho do capítulo, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Versículo 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. No capítulo 6 agora, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 17 do capítulo 6, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Amadas, essa é uma das afirmações mais fortes e claras a respeito da natureza, a natureza humana e pecadora. Nós sabemos que o pecado, na vida, ele começa pelo pensamento. Tiago, capítulo 1, nos diz isso. As pessoas no tempo de Noé eram extremamente más, e isso partia do seu interior, do seu coração. E chegou num ato de tamanha degradação que atingiu o ponto final da paciência de Deus. Então, Deus decretou um prazo, como nós lemos, de 120 anos para a vinda do julgamento do dilúvio. Deus é misericordioso e não deseja, nós sabemos, irmãs, que Deus não deseja que as pessoas morram. Porém, a sua paciência, ela tem limite. 120 anos. Esse tempo, amadas, provavelmente foi o tempo entre esta proclamação do juízo até o dilúvio. Uma extensão, exatamente um período que duraria essa pregação de Noé, a sentença de Deus até ocorrer o dilúvio. Durante 120 anos foi dada oportunidade ao ser humano de responder à advertência de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não continuaria paciente para sempre. Mas Noé, o seu marido, Noé, era um homem justo, de acordo com o que nós lemos agora há pouco. Ele andava com Deus, portanto, Deus o preservou. Deus, então, designou para o seu marido Noé duas incumbências. O que ele deveria fazer? Primeiro, ele deveria construir uma arca. E segundo, ele deveria pregar a justiça entre os homens. 2 Pedro, capítulo 2 e 5, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé teve o temor de Deus. Ele não esperou para ver o começo do juízo, para daí ele começar a construir a arca, não. Ele creu na promessa de Deus, ele creu na palavra de Deus. E nós vemos o Espírito Santo de Deus, nós podemos ver por toda a página das Escrituras e também nessa grande sentença de Deus, mesmo durante a pregação de Noé, o Espírito Santo de Deus lutou para chamar seres humanos ao arrependimento e à justiça, mediante a pregação de Noé. E nós podemos pensar, enquanto Noé apressava-se em obedecer a Deus, a mulher de Noé, essa que nós estamos chamando de senhora Noé, ela deve ter pensado: o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar o meu marido a cumprir o plano de Deus? Nós podemos, amados, aprender algumas lições com as atitudes dessa mulher. Primeiramente, nós podemos imaginar, nós podemos pensar como uma serva de Deus. Ela podia orar, sim, orar pelas pessoas que ela conhecia,
as pessoas que estavam ao seu redor, orar por toda a sua vizinhança. Por quê? Ela tinha conhecimento do terrível julgamento de Deus que estava por vir. Orar também pelo seu marido, porque ele servia ao Senhor, e por sua família. Porque qual que é o desejo, amadas, de quem serve a Deus? Que todos da sua família conhecessem e seguissem a Deus. Ela podia orar por estes motivos. Ela podia optar também, em segundo lugar. O que é uma opção? Uma escolha. Ela podia escolher seguir os mandamentos do Senhor, em vez de seguir os princípios do mundo. Não fazer o que todo mundo faz. Ter o padrão de Deus como seu modelo de vida. Sim, ela podia fazer essa escolha. Ela podia também encorajar, sim, encorajar o seu marido durante esse longo trabalho que ele faria durante 120 anos, encorajar aqueles que estavam à sua volta também, ao seu redor, sendo uma mulher animada, uma mulher firme, com palavras de esperança, de apoio, de segurança. Ela precisava passar isso para a sua família, para as suas pessoas, e ela podia encorajar, sim, a sua família. Hebreus 11, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sim, o seu marido era um pregador, ele pregava a palavra de Deus e ela poderia encorajar, ela podia encorajar o seu marido. Ela também podia instruir a vida, amadas, a vida e a alma de todos daquela época estavam em perigo. Ela podia persistir, compartilhar a sua fé com seus filhos, com as suas noras, com todos aqueles que estavam ao seu redor. Às vezes, irmãs, acho que é bem comum, vocês conhecem essa expressão que nós temos no meio cristão, às vezes costumamos dizer que o nosso comportamento é suficiente e não precisamos nem falar. Mas, amadas, as pessoas estavam correndo o risco de perder-se eternamente. Aquele não era o momento de ensinar apenas com seu exemplo de vida, mas sim, ela precisava falar também, ela precisava ajudar, anunciando a palavra de Deus para aqueles que estavam ao seu redor, como uma mulher de Deus. Nós temos esse princípio em Romanos 10 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação de Cristo, a respeito de Cristo. Sim, não era hora de ficar calada, era hora de avisar que todos estavam correndo risco, que todos estavam em perigo, e ela poderia sim, compartilhar, instruir, falar da palavra de Deus, não apenas com seu comportamento, mas pregando a palavra de Deus para aqueles que estavam à sua volta. Ela também podia crer. Sim, ela talvez tenha sentido dúvidas a respeito da arca e do dilúvio, mas ela preferiu, ela escolheu acreditar na profecia, no Deus que não pode mentir e nem negar-se a si mesmo. Tito 1 e 2 nos diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 2 e 13 nos fala: se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Sim, ela podia crer nessas promessas, neste Deus que não mente, que tudo que ele promete, ele cumpre. E nós vemos também, irmãs, que ela poderia ajudar. Ela provavelmente não tinha como ajudar muito, talvez, na construção da arca, mas ela podia juntar os animais, ela podia recolher os alimentos necessários que teria que colocar na arca para passar todos aqueles dias que viriam o dilúvio. Ela poderia, sim, ajudar para aquela misteriosa viagem de fé que estava para chegar, que ela iria entrar naquela embarcação, nessa viagem de fé da senhora Noé. Ela podia seguir, sim, seguir pela fé,
seguir as instruções diárias de seu marido, que estava pregando e falando durante todo aquele tempo, tanto antes como depois. Dentro da Arca da Salvação, também ela podia seguir as instruções do seu marido, até mesmo quando ela entrasse na arca, queria transportar a sua família para um futuro, um mundo totalmente novo. Amadas, sabe quanto tempo a senhora Noé seguiu estas instruções antes do dilúvio, enquanto seu marido estava pregando? 43.800 dias. Sim, 120 anos, o tempo que Deus deu para a chegada do dilúvio. Durante todo esse tempo, ela seguiu as instruções de Deus. Muito tempo, 120 anos. Agora vem uma pergunta para nós, irmãs. Será que a nossa fé está navegando com determinação rumo a esse futuro? Como a mulher de Noé queria entrar nessa embarcação para um futuro que Deus tinha prometido para ela e para todos aqueles que estariam dentro da arca? Será que a nossa fé está mesmo firmada como aquela fé que a mulher de Noé depositou na palavra do Senhor, na palavra que seu marido estava pregando? E ela também podia ser fiel a Deus. Ela não devia olhar para o resultado da pregação de seu marido, do número de conversão. Pelo contrário, ela deveria ser fiel ao trabalho que Deus designou para eles fazerem. Irmãs, eu achei bem interessante, eu estava lendo este texto, quando a Bíblia fala que 8 pessoas entraram na arca, nós lemos em Gênesis 6:18, quando Deus anuncia para Noé começar a pregação. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus já tinha falado, irmãos, antes dele começar a pregar, 120 anos, que somente 8 pessoas iriam entrar na arca. Somente Noé e sua família. E mesmo assim, ele pregou 120 anos, sendo fiel ao trabalho de construir a arca e de pregar a palavra de Deus. Nós podemos notar, olha a reação de Noé, como que ele reagiu ao resultado que ele teria do seu trabalho depois de 120 anos. Somente ele e a sua família iriam se converter. Mas mesmo diante dessa profecia, mesmo diante desse resultado que ele teria da pregação que ele faria da palavra de Deus e da arca que ele iria construir, Gênesis 6:22, a palavra de Deus diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele não olhou para o resultado. Ele não olhou para o número de conversões que Deus falou antecipadamente para ele quanto que teria. Não. Ele não desanimou. Porque nós sabemos, amadas, que o resultado do nosso trabalho pertence a Deus, ao Espírito Santo de Deus. A nós cabe ser fiel no trabalho. E o resultado depende do Espírito Santo de Deus agir na vida das pessoas. Nós devemos ser fiéis ao trabalho. 1 Coríntios 4, e versículo 2 nos diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E essa foi a atitude de Noé, da sua esposa e de toda a sua família. Será que nós temos, amadas, aqui, seguido fielmente a Deus como a senhora Noé? Quando olhamos para a família de Noé e também para o seu bisavô, nós sabemos que o bisavô de Noé era Enoque, nós aprendemos na lição dessas pessoas, amadas irmãs, é bom começar bem, mas permanecer fiel até o fim é melhor ainda. E isso é o que nós vemos no resultado da vida de Noé, da sua esposa, das suas noras e de toda a sua família, dos seus filhos também. Finalmente, depois que ele constrói, né, ele constrói a arca, ele termina a construção de acordo com o que Deus tinha pedido para ele. Quando ele termina essa construção, vem a ordem do próprio Deus. Entre na arca, tu
e toda a tua casa. Assim como Deus tinha falado antes, 120 anos antes, agora chegou o momento. Gênesis capítulo 7, versículo 1, nos diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Versículo 4 do capítulo 7, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Versículo 5, capítulo 7. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 10. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 13, capítulo 7. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Uma ordem, irmãs, do próprio Deus. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Essa palavra aqui, amadas, entra, é usada no sentido de venha. Deus estava falando, entra, venha. E essa palavra ocorre aqui, na palavra de Deus, pela primeira vez nós vemos essa palavra na Bíblia. E esse convite, entra, venha, será um convite que seguirá até a última página da Bíblia. Nós vemos lá no final da palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 17. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E Deus agora faz esse convite. Entra na arca, venha. Este é um convite feito pelo próprio Deus para a provisão que ele tinha preparado, para a preservação que ele oferece em tempos de juízo. E Deus ofereceu, naquela época também, a provisão, a preservação para aqueles que confiassem no seu nome. E Noé teve 7 dias. 7 dias, quando Deus deu essa ordem para ele, para carregar a arca antes do início do julgamento. Durante 7 dias, a arca recebeu todos os seus ocupantes. Quem eram esses ocupantes? A família de Noé, os animais. E durante esses 7 dias, todos esses ocupantes irão na arca antes que começasse a chover e se rompesse todas as fontes do abismo. Foram necessários, irmãs, 120 anos para construir a arca e apenas 7 dias para enchê-la, para que esses ocupantes entrassem na arca. E Deus, nesses 7 dias, deu mais uma semana de prazo, para que os pecadores se arrependessem. A misericórdia, nós vemos aqui, nesses 7 dias ainda que Deus dá para a humanidade, a misericórdia e a paciência de Deus, dando aos homens espaço para que eles se arrependessem e valessem do refúgio que Deus estava providenciando para cada um deles. E mesmo assim, o que nós vemos no texto que nós lemos? Não fizeram caso da salvação preparada por Deus. 1 Pedro 3:20, a palavra de Deus relata o que aconteceu na época de Noé, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Esse é o resultado, irmãs. Mesmo Deus dando todo esse tempo, dando mais esse prazo, essa foi a atitude dos homens, do ser humano naquela época. E nós pensamos, irmãs, enquanto Noé estava preparando tudo para chegar a esse dia decisivo de entrar na arca, quando Deus fala para ele, entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé sabia que devia obedecer a Deus.
E ele acreditava também que podia contar com a sua esposa e os seus 3 filhos. E as suas 3 noras? Os seus filhos eram casados? O que nós podemos pensar, imaginar, o que aconteceu com as suas 3 noras? Como que Noé, como que a mulher de Noé também deve ter orado para que as suas noras também aceitassem o convite de Deus e entrassem na arca também, para a salvação do perigo que se aproximava, aquele iminente perigo, com o julgamento das grandes nuvens escuras que viriam. E vemos também nas 3 noras de Noé, mais essas 3 mulheres, nós vemos passos da verdadeira obediência. As noras de Noé demonstraram possuir a mesma fé, a mesma obediência, quando elas entraram na arca junto com os seus maridos. E que passos de obediência, amadas, nós podemos ver também nas noras de Noé? Obediência imediata, quando Deus deu a ordem. Aparentemente, nós não vemos na palavra de Deus, não houve demora nem indecisão. Quando chegou a hora, as 3 noras também de Noé acompanharam Noé, a sua esposa, e acompanharam os seus maridos, os filhos de Noé. E elas também entraram na arca, elas tiveram uma obediência imediata. Nós vemos também que elas obedeceram de forma confiante. Todas as 3 noras acreditaram que encontrariam segurança e salvação nessa arca que Deus tinha preparado. Elas também tiveram uma obediência pessoal. Mesmo elas sendo casadas com os filhos de Noé, elas também teriam que fazer uma decisão. Nenhuma delas foi arrastada, nenhuma delas foi forçada ou carregada para dentro da arca. Não, todas entraram espontaneamente. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 13, nós lemos assim, irmãs: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, suas mulheres, sua mulher, né, a mulher de Noé, e as mulheres de seus filhos. Versículo 13 do capítulo 7. E Deus também, nós podemos pensar, hoje, Deus também está fazendo um convite para você. Você que ainda não creu no Senhor Jesus, entre na arca da salvação. Como que você tem reagido ao chamado de Deus e ao seu convite para a vida eterna que Ele oferece? Você tem reagido com obediência imediata? Você já reagiu com obediência imediata, igual as filhas de Noé? A palavra de Deus, amadas, quando ela fala de salvação, não é amanhã, é hoje. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você reage também com obediência confiante, igual fizeram as mulheres e as noras, a mulher e as noras de Noé? Você crê que a segurança e a salvação eterna são encontradas somente em Deus? Somente através do seu Filho, o Senhor Jesus? Você também tem reagido às promessas de Deus, a esse convite que Deus tem feito para você? Você também tem reagido como elas fizeram, com obediência pessoal? Nós sabemos que o novo nascimento é pessoal, é individual e é intransferível. Nós sabemos disso. Você não será salva, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você não será salva por intermédio dos seus pais, dos seus avós, ou por conta do desejo de outras pessoas. Não. Nós sabemos que cada uma tem que atender, cada uma de nós devemos atender pessoalmente, individualmente, o convite de Deus. Nós temos que dar a nossa própria resposta ao convite de Deus. Você já entrou na arca da salvação através de Deus? Que Deus tem preparado através, como nós dizemos, através do Senhor Jesus? Amadas, ainda há tempo. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, ainda há tempo. Podemos dizer que nós estamos naqueles últimos momentos, antes da vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus virá, mas hoje ainda há tempo para você que não creu ainda no Senhor Jesus. E como nós lemos
de acordo com o tempo estabelecido por Deus, vieram as águas do dilúvio. Não há remédio para a rebelião contra Deus. O juízo de Deus veio. Nós vemos em Gênesis 17, e versículo 11, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Nós vimos que Noé entrou na arca, e 7 dias depois, o dilúvio começou. Deus cumpriu a sua promessa do seu juízo para aqueles que não criam na sua palavra, na pregação que Noé tinha dado a respeito do Senhor e da sua promessa de julgamento e salvação também para aqueles que entrassem na arca. E no capítulo 7, versículo 16, diz assim, amadas, como Deus lhe havia ordenado, o Senhor fechou a porta após ele. Deus fechou a porta, não foi Noé. O Senhor fechou a porta. E ao fechar essa porta, Deus também estava fazendo distinção. Que distinção é essa? Separação entre o justo e o ímpio. Deus sempre faz distinção. Deus sempre faz essa separação. E quem são os ímpios? Quem são essas pessoas? Todos aqueles que foram julgados. Por que eles foram julgados? Porque Deus queria que eles morressem assim? Não. Por sua escolha, por sua própria decisão de excluir Deus de suas vidas. Esse foi o motivo do julgamento. Versículo 22 do capítulo 7 diz assim, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Versículo 23 do capítulo 7. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nós vemos, amadas, que quando a Bíblia fala assim, nós podemos aprender que o dilúvio, ele foi mundial, ele foi global, e não será diferente na segunda vinda de Cristo. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24 e 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 37 de Mateus 24, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Mas dentro de tudo isso, amadas, dentro desse juízo de Deus, dentro de tudo isso que aconteceu, o que nós aprendemos na sequência desse relato? O que as escrituras nos ensinam? A bênção de Deus sempre acompanha a nossa obediência. Sempre haverá resultado para a nossa obediência e nós seremos abençoadas por Deus, se assim o fizermos. E as noras de Noé, elas provaram dessa obediência, do resultado da obediência das suas vidas, porque através das noras de Noé, Deus, ele vai criar uma nova geração, uma nova raça, por elas terem obedecido ao Senhor. As inúmeras nações da terra originaram-se dessas mulheres anônimas. Nós não sabemos o nome delas. Nós nem sabemos nem o nome da mulher de Noé e nem das suas noras, mas nós sabemos qual foi a sua atitude, como elas foram obedientes, como elas amaram a Deus. E por essa obediência, Deus agora vai criar uma nova geração a partir delas, a partir de seus filhos. E, finalmente, né, a família entra na arca, a mulher de Noé, as suas noras, os seus filhos, né? A viagem que Deus já tinha preparado, né, irmãs? Deus tinha preparado tudo. Elas viajam, elas entram nessa embarcação
E a Bíblia descreve tudo o que aconteceu durante todo esse tempo, quando Deus, através das águas, estava enviando o seu juízo sobre a terra, sobre os animais sofrendo pela desobediência dos homens. E eu fiquei contando, irmãs, quanto tempo será, né, que eles tinham passado dentro dessa arca, dessa embarcação? Quanto tempo a mulher de Noé, as suas noras, passariam dentro dessa arca? Sabe quantos dias, irmãs? Se a gente for olhando a cronologia da palavra de Deus, essa viagem de fé que nós falamos, durou 371 dias. Eles ficaram dentro da arca, 53 semanas, dentro dessa embarcação. O que isso corresponde para nós? 1 ano e 10 dias. 1 ano dentro dessa arca, confiando plenamente, totalmente na provisão e no cuidado de Deus. Imagina, irmãs, o que essas mulheres sentiram, o que a mulher de Noé sentiu, né? Ao lembrar-se dos vários anos em que seu marido havia pregado ao povo enquanto ele construía a arca. Agora, durante aqueles 371 dias dentro da arca, ela podia lembrar daqueles 120 anos, como que tinha sido aquele tempo, quando seu marido estava pregando, né? E enquanto ele também construía a sua arca. Sim, aquelas décadas, todo aquele tempo, todos aqueles 120 anos, tinham sido muito difíceis para a mulher de Noé. Não foi fácil para ela. Ela testemunhou, ela viu com seus próprios olhos a extensão do pecado da humanidade, a crescente hostilidade contra o seu marido também. Podemos imaginar o que passou Noé durante esse tempo que ele pregou e com as características das pessoas daquela época que nós vemos na palavra de Deus. Não foi fácil para o seu marido. E a mulher de Noé deve ter sofrido muito junto com ele. E agora, dentro dessa arca, dentro da embarcação, ela começa a lembrar de tudo que passou. Sim, tinha sido uma carga quase insuportável para ela. No entanto, por ela ter confiado em Deus, Noé e sua família, todos que acompanhou Noé, por confiar na pregação da palavra de Deus, eles tinham seguido. Era uma estranha ordem, sim, mas Noé não deixou de pregar essa ordem divina contra o pecado e, ao mesmo tempo, construindo uma arca num lugar seco. Muito estranho para eles na época, porque até aquela época não havia chovido. A Bíblia fala que subia um vapor, né? E não era como um orvalho, ninguém conhecia água, mas Noé pregou. O aviso era estranho, a ordem era estranha, mas ele confiou na palavra de Deus. E sem dúvida, agora a mulher de Noé, dentro da arca, ela pode sentir um alívio no seu corpo, na sua mente, quando ela ouviu Deus fechando a porta por fora da arca. E Deus trancou a porta. E os 8 membros dessa família, dessa mulher de Noé, a sua preciosa família, e todos os animais que estavam ali, agora, dentro daquela arca, podiam provar do cuidado e da proteção de Deus. O coração dela também, amadas, nós podemos pensar que estava muito angustiado também. Ela tinha deixado para trás a única casa, o único lar que ela tinha conhecido, que ela tinha. E para onde que ela estava indo? Como que seria a sua nova casa? Quando que ela chegaria lá? Como que seria esse novo recomeço? Todas essas preocupações, para nós que somos mulheres, não é familiar? Né? O que será que passou na mente da mulher de Noé, enquanto ela estava dentro daquela arca e também aguardando, lembrando o passado e projetando o seu futuro? E nós podemos pensar que o mesmo que aconteceu com ela, as mudanças sempre sempre traz muitas perguntas para nós. E daí nós podemos pensar, como que você lida com essas perguntas, com essas indagações? Como que eu lido com esse futuro desconhecido? Nós sabemos, irmãs, assim como a mulher de Noé,
que deixou a sua casa para trás e estava indo para um novo futuro, para uma nova casa, para um novo lar. As estatísticas, elas dizem, eu achei bem interessante isso, que mudar de casa produz uma tensão emocional tão grande que está perto do ponto mais alto na escala de estresse. E a mulher de Noé, agora, ela estava passando por isso. Quem já passou por uma situação igual a dela? Difícil, né, irmãs? Mas a gente pode aprender bastante lições com ela. Porque esta mulher, a mulher de Noé, ela nos ensina como enfrentar as situações, como enfrentar as mudanças, como reagir diante do novo, do desconhecido, do que está por vir. E nós podemos, com ela também, aprender as lições, olhando para a vida dela, olhando para como ela acompanhou o seu marido. Nós podemos pensar e aplicar na nossa vida também as características da vida dela. Com certeza, ela sabia que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que Deus sabe o que está fazendo. Que Deus tem um plano e um propósito em tudo que ele faz. Nada do que Deus faz é por acaso. Deus sabe o que é melhor. E ela sabia também que Deus cuidaria de tudo o que estava por vir. E quando ela desce da arca, ela vai pisar num terreno, num mundo totalmente novo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 8, versículo 1, que quando passou todo aquele período, a palavra de Deus diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. A arca, irmãs, nós sabemos que ela encalhou nos montes, em capítulo 8, versículo 4 de Gênesis, fala que ela parou nos montes de Ararat. Onde que está esse monte Ararat? Na verdade, era uma cadeia de montanhas. E nós, olhando e lendo, nós sabemos que esse monte Ararat, ele fica hoje no que nós chamamos no país da Turquia, no lado oriental da Turquia, mais especificamente na Armênia, bem no norte do país do Irã. E quando Deus está na fase final do dilúvio, essa arca, ela para em cima desse monte Ararat. E daí a palavra de Deus nos diz, no versículo 8, versículo 16, vem a ordem de Deus. Deus disse a Noé: sai da arca. No versículo 18 do capítulo 8, imediatamente, olha só, a palavra de Deus diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus irmãs, de seus filhos. Sim, agora ela iria pisar nessa terra, nesse mundo novo que Deus tinha preparado para eles. Tudo agora seria diferente para ela. No versículo, e daí nós pensamos, irmãs, o que será que eles fizeram, não é? Logo depois que sai da arca. Nós sabemos, irmãs, que hoje a gente está vivendo um período de confinamento também, né? Não nada parecido com o que ocorreu com essa família dentro da arca. Nós também hoje estamos passando por um período de confinamento e a gente faz muito planos, não é? Quando terminar a pandemia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou no shopping, eu vou viajar, vou fazer aquela viagem dos sonhos, né? Eu vou no restaurante, não é isso que nós pensamos? E olha só, qual foi o primeiro ato, qual foi a primeira atividade da família de Noé? Qual foi o primeiro ato deles, nesse mundo novo, nessa hora que eles saem da arca? A Bíblia nos fala, no capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. No versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem a tornarei a ferir todo o vivente como eu fiz.
saindo da arca, irmãs. Olha só a atitude de Noé. Entre muitas coisas que ele poderia ter feito, quando saísse desse confinamento, quando ele saísse da arca, saindo Noé da arca, ele dirigiu os seus pensamentos e ações primeiramente a Deus. O que ele fez? Um ato de culto. Um culto em resposta, em devoção à fidelidade de Deus, a aliança que Deus estava cumprindo com ele e com toda a sua família. Porque Deus, através dessa aliança, através dessa fidelidade, Deus havia poupado Noé e toda a sua família daquele julgamento, daquele dilúvio. E ele levanta um altar. Sua primeira atividade, depois do confinamento, ele levanta um altar, ele levanta um holocausto. O seu primeiro ato, depois de sair da arca, foi o de adorar a Deus. E aqui vem uma aplicação para nós, amadas. Será que esse está sendo o primeiro desejo nosso? Depois que acabar o confinamento, depois que nós tivermos toda a nossa liberdade, será que a primeira vontade nossa é essa que Noé teve com toda a sua família? De ir à igreja? De ir à nossa igreja local? De adorar a Deus? De cantar? De louvar ao Senhor? De oferecer sacrifícios de louvores? Esse tem sido o nosso pensamento? Esse tem sido o nosso planejamento? Esse foi o que Noé fez para Deus. E Deus, olha só como que Deus olha para essa atitude dele logo depois que ele sai da arca, da sua primeira atividade. A Bíblia fala nesses versículos que nós lemos, e quando Deus aspirou aquele suave cheiro, Deus ele ficou feliz, né? Ele aspirou aquele suave cheiro e ele faz uma nova promessa. E Deus mostra, quando ele fica contente com aquele sacrifício, Deus mostra que ele tem prazer na adoração do seu povo. Esse é o sentimento que Deus mostra quando ele vê que Noé, ao sair da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é adorar a Deus, junto com toda a sua família. Deus também espera isso de nós. E agora, saindo da arca, saindo desse confinamento, nós lemos também que algumas mudanças na natureza começam a acontecer. O relacionamento do ser humano com os animais agora começa a mudar. E nós vemos no capítulo 9 que a partir de agora eles teriam liberdade de comer carne de animais para o seu sustento próprio. Além de vegetais para comer, agora eles também recebem permissão de comer carne. E com isso, irmãs, nós podemos presumir, baseado no capítulo 9, versículo 3 de Gênesis, que provavelmente, antes do dilúvio, as pessoas, os homens, eles eram vegetarianos. Mas agora, com o domínio humano sobre a criação, Deus coloca também que a partir de agora, eles poderiam explorar o reino animal para a sua própria alimentação. Nós vemos hoje muitos movimentos para não se comer carne, mas foi uma ordem que Deus deu. Tinha algumas condições, nós sabemos disso, com relação ao sangue dos animais, tinha algumas restrições, mas agora Deus dá essa ordem, além de vegetais, além de tudo aqueles que eles comiam, que eram os vegetais, agora eles também poderiam comer carne. E agora também Deus vai colocar um instinto nos animais para eles fugirem do homem, porque agora seriam a sua alimentação. Então, nós vemos que aqui tem uma mudança na dieta humana. Versículo 3 do capítulo 9 nos fala assim, tudo que se move, Deus fala para Noé, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E isso incluía, nessa alimentação, como nós falamos, a carne. Então, Deus, agora, ele dá um sinal de encorajamento para a mulher de Noé, para as filhas de Noé, para toda a sua família. Deus coloca um arco da sua promessa no céu. E através desse arco, através desse símbolo que Deus coloca entre as nuvens, Deus manifesta o seu amor
E esse amor vai encher o coração da mulher de Noé, das filhas de Noé. E esse amor de Deus, essa esperança vai renovar todas as suas forças. Gênesis 9:11, a Bíblia fala desse encorajamento, dessa promessa de Deus, dessa aliança que Deus vai fazer com eles. Fala assim no versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Versículo 13, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amadas, diante de todo esse quadro, diante do exemplo da mulher de Noé, diante do exemplo das noras de Noé, que nós, mulheres, possamos seguir esses mesmos passos que nós aprendemos com elas. O exemplo da vida da senhora Noé e das suas 3 noras, nessa viagem de fé que elas tiveram. Que nós também possamos seguir exemplo até a vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro 3:13 nos diz, para nós agora, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãs, que assim seja, que nós sejamos como estas mulheres, durante toda a sua vida de fé, durante toda aquela viagem que elas tiveram dentro da arca, 1 ano e 10 dias elas estiveram dentro da arca, confiando em Deus. E nós não vemos nenhuma reclamação, nenhuma murmuração durante aquele tempo de confinamento. Nada nós vemos, mas elas se submeteram à vontade de Deus e fizeram, e confiaram, e seguiram as instruções de Noé para agradar a Deus. Que nós também assim sejamos, irmãs, durante esse tempo que nós esperamos até a vinda do Senhor Jesus. Amada, desculpe, irmãs, que assim seja, amadas. Muito obrigada e que Deus abençoe a cada uma de nós nessa nossa trajetória até a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãs?